Olá, muito boa noite. Estamos de volta, como fazemos todos os dias, um dia após o outro, de segunda a sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, com o nosso Atualidades Pampa, que leva você sempre a boa informação, no sentido de que, seja positiva ou não, ela é uma informação importante. Mas leva também a você um pouco de carinho, um pouco de diversão. A gente pretende ser muito bem-humorado, já que as coisas por este Brasil afora, inclusive fora do Brasil, estão mais para lá do que para cá. Preste atenção nos assuntos da Atualidades Pampa desta noite, que está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas o Senado está decidindo se o bandido pode processar o juiz que o condenar. Entre decretos, leis, projetos, entenda exatamente a queda de braço entre governo e parlamento. Vamos falar sobre comércio eletrônico, cada vez mais usado, mas será que a experiência de compra é positiva? E Tite, técnico da seleção, está copiando o Renato Portaluppi. TV Argentina fala mal de Porto Alegre, diz que a cidade é um lixo. Nada que eu já não tenha dito. Essa é a tua manchete, Mário Barcelos? Não, eu vou Tá falar bem, da Lava Jato adorei, daqui a pouquinho Mário mais. Barcelos. Vou falar da Lava Jato daqui a pouquinho mais. E a Justiça do Distrito Federal que autorizou o senador que cumpre pena em regime aberto a viajar, tirar umas férias para um resort lá em Aruba, no Caribe. Tá bem. Não adianta me perguntar quem é que vai pagar isso. Nós, né? Porque ele está em regime, está preso. A gente já paga tudo, já paga salário, já paga aposentadoria, né? É óbvio que nós que vamos pagar também estas férias que ele vai tirar em um bom lugar, coisa que nem nós temos. Falando em bom lugar, vamos começar com a manchete do Chicão Tofani, porque eu fiquei surpresa agora. Porto Alegre não é um bom lugar? Não. Segundo a imprensa argentina, dona Magda, Porto Alegre é a pior de todas as sedes da Copa América. O Canal 3 argentino mandou uma equipe com repórter, câmera, editores para ficar em Porto Alegre aqui e acompanhar os jogos da Argentina e também a cidade em si. O que eles falaram mal de Porto Alegre? Coisas como o seguinte: primeiro, o Parque Farroupilha, que os hermanos iam muito, e é o parque da nossa cidade, diz que é esgoto a céu aberto, é água a céu aberto, aquilo ali é um criador de dengue ao natural, sujeira, com fotografias e imagens até. Falaram que a cidade não tem espírito de Copa América e falaram uma coisa interessante. Aí é o princípio gaúcho. Quando você vai à Punta del Este e anda naquelas rutas, nas Ramblas também, e vê aquelas bandeiras, bandeira de patrocinador, bandeira de rádios, tudo. Aquilo ali é um costume bem argentino e uruguai. Diz que aqui não tinha uma bandeira alusiva à Copa América. E eles acharam que, inclusive, as pessoas não estão no espírito Copa América. A única coisa que eles não falaram foram que o povo realmente é hospitaleiro aqui. Então, eu acho que você pega mal para Porto Alegre essas imagens. Aí vão dizer, Porto Alegre não tem prefeito? Não, parece que não tem. O Marne já disse que o prefeito... Você acha que o prefeito foi para Aruba até? Chicão, hoje entrou Não, o terceiro Aruba é pedido outro, de é o impeachment senador. Terceiro impeachment? Terceiro pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior entrou hoje. Faltou isso na matéria dos argentinos. Os argentinos, perdão, não falaram mal da entrada de Porto Alegre também, que está inacabada? Não, eles falaram mal do centro. Conversei com a presidente Mônica Leal, presidente da Câmara de Vereadores, e ela disse que seguiu o rito da casa, encaminhou a Procuradoria da Câmara de Vereadores, que agora vai falar da competência, da legitimidade do pedido, dos fundamentos do pedido, e aí vai ser encaminhado ao plenário. O plenário decide se aceitam ou não. Quem pediu? E se aceitar, aí vai a julgamento. Foi um motorista de ônibus. Motorista Gerson Luiz. Mas já não é o primeiro pedido que ele faz. É o terceiro. Pois é o terceiro. Mas a Vitorino Não é mesmo? ele, são três pedidos diferentes. O repórter argentino, são de outras pessoas. ele enfatizou duas vezes uma coisa que eu achei interessante. Eu queria que a bancada até falasse disso.
Eles nunca viram a cidade mais pintada e pinchada que nem Porto Alegre. Diz que Buenos Aires não é assim, e quando tem essa pinchação, o pinchador é punido lá. Eles acharam que isso aí estraga aqui também, tudo. Quando eles descobrem, sim. É que eles não mas Porto Alegre é muito pinchado. É muita pinchação. É crime, né? Pichar é que a gente fala. No mundo árabe é cortada a mão, sabe? Tu gostaria que fosse assim? Eu adoraria. Eu também adoraria. Um museu só das mãozinhas. Vamos lá. Eu tô com o humor um pouco negro hoje. Museu das mãozinhas. E as unhas negras. Ainda falando sobre essa situação, quem está circulando e principalmente na saída da arena, que provavelmente vai ser um ponto de dificuldade na quinta-feira, onde muitos torcedores, a lotação máxima da arena, ingressos esgotados, então na Copa América. Cuidado, você que vai procurar de última hora os ingressos nesses grupos de Facebook, WhatsApp, esteja, né, ciente que você pode sofrer uma enganação. Já aconteceu em outras cidades onde a comercialização de ingressos falsos acontece. Então verifique o que de fato legitima o seu ingresso, né, que tem alguns selos, algumas cores específicas que são do ingresso mesmo. Então, na hora de trocar, na hora de comercializar, porque as pessoas, algumas não conseguem ir, veem que a procura está muito grande, porque o ingresso que a pessoa às vezes comprou por 200 está saindo por R$600 na internet. Hoje eu estava dando uma olhadinha lá nos grupos, justamente porque um torcedor veio e falou assim: olha, eu tive a intenção de comprar, mas quando a pessoa me mandou a foto do ingresso, eu vi que não era a foto do ingresso original. Então tem que tomar cuidado, tem que abrir o olho. Até foi uma pessoa através do meu Instagram que fez essa denúncia. A gente até tentou encontrar o perfil, mas o perfil já tinha excluído, porque ele fez o erro de falar: olha, eu sei que teu ingresso é falso. Então sumiu o usuário, era justamente o que a gente estava buscando. Mas o que lamento, e eu fiquei 2 horas na saída do jogo da Argentina, ali naquela região, que pega toda uma área onde tem esgoto a céu aberto, onde tem focos, assim, né, de lixo, muito lixo acumulado, inclusive lixo da região ali, das pessoas que vivem por ali. Então é complicado, porque fica um cartão de visitas muito feio, porque eu fiquei 2 horas vendo esgoto, lixo, a EPTC um pouco confusa para onde vai mandar os motoristas. Eles que viram. Então a gente não pode dizer que eles estão errados. Dona Ana, eu quero Dona Magda, eu quero pegar gancho nisso aí. Eu esperei o Chicão terminar também. É exatamente porque a gente precisa responsabilizar. Se o Grêmio construiu uma arena que é padrão F, eu já disse que ela é um padrão excepcional. Uma das mais modernas do Brasil. O que acontece em volta é culpa de todos nós. Evidentemente que a responsabilidade é dos governantes, é da classe política, porque a arena é de 2012, dona Maria. 2012, eu lembro, já estamos em 2019. Olha como o tempo passa, é assustador, tá? E se tu vais a um jogo, dona, a gente que vai, é 1 hora para sair de lá. E o acesso, se nós, Chicão, se as reportagens já nos constrangeram, depois do jogo de quinta-feira, quando um jogo deste tamanho, que vai se ficar 1 hora, 1h30 para sair de lá, de um estádio, vocês verão o que será a repercussão. E isso, dona Magda, lógico, quando foi montado aquilo lá, existia ainda a OAS antes da recuperação judicial, havia contrapartida, o Grêmio ele fez de construir estádio, e aí a OAS ela teria que construir algumas obras, acertou com o governo municipal, estadual, fazerem outras, né, que era contrapartida, o bairro era para resplandecer, e o que se viu hoje é o que a dona Ana descreveu para nós aqui, mas isso é a imagem do nosso estado. Então, quando houve o problema da OAS, passou a ser um problema de todos nós, e nós temos a obrigação de construir uma solução, porque é o cartão postal da nossa cidade, dona. Vem a imprensa do mundo inteiro hoje para Porto Alegre assistir a seleção brasileira e vai ficar vendo esses esgotos, vai ficar 1h30 num trânsito e falando mal da gente. E tu demora 10 anos para mudar um conceito depois, dona Maria. Demora 10 anos para mudar um conceito. Casualmente, ontem o nosso telespectador e amigo particular de alguns de nós aqui, o empresário Léo Yushun, sugeriu que a gente falasse sobre a entrada da nossa cidade inacabada de ser. Isso aí já são as consequências. Essas já são algumas das respostas da situação em que está a entrada da nossa cidade. Falando em Porto Alegre, aqui no Facebook nós estamos ao vivo e você pode assistir a totalidade de onde você estiver. A Sandra Goulart fala que os argentinos no final têm razão. Porto Alegre está um horror, tudo sujo, vandalismo em prédios, já fizeram da orla um lixão. Educação é tudo, respeito é tudo. Flávio, da boa noite. A Marlene concorda com o Chicão. Sou obrigada a concordar com o Chicão. Porto Alegre é sujinha, infelizmente. Agora, não combina, se a gente for avaliar
a situação da nossa cidade, nesse nível do que a gente está falando, com a cultura que nós gaúchos muitas vezes temos orgulho de ter. A gente é um povo que preza a família, que preza a educação, que é um povo ordeiro, trabalhador, quer dizer, não combina a nossa capital, a capital dos gaúchos, estar nesse estado. Mas, sobretudo, chama a atenção que a gente parece aquela casa que está sempre uma bagunça e que quando vai receber visita pensa assim, nossa, que vergonha, vamos arrumar a casa. A gente não tem que fazer isso porque tem um jogo de futebol. É claro que isso é um motivador para trazer esse assunto. Mas, bem na verdade, o ideal é a gente, quem sabe, se unir ONGs, unir uma série de organizações dentro da nossa comunidade e também no nosso estado, para que a gente repense essa postura, para que a gente cuide mais daquilo que é nosso, porque é um patrimônio que não é meu, não é do senhor, é de todos nós. Qualquer espaço público é isso, é público. Roberta, então, só para te complementar, tem coisas que envolvem dinheiro, é mais difícil reconhecer, mas tem coisas que é vontade política. Não se consegue construir uma alça para escoar ali, para sair na freeway. Isso não é isso da não população. Envolve, isso é vontade política de alguém assumir a responsabilidade. Aquele trânsito caótico, a gente volta num estádio como hoje, que vai ter 60 mil, amanhã que vai ter 60 mil pessoas lá, tu vai sair por um brete, tu tem que sair por um brete ali, carro atrás do outro. Lógico que demora 1h30, dona Mara. Puxa, mas às vezes também é uma questão de legislação. Eu conheço situações muito particulares de pessoas que foram ajudar, por exemplo, bombeiros, pessoal que estava ali numa situação em que os espaços dessas pessoas, desses trabalhadores que estão ali para ajudar a comunidade, estavam em meio à água, a vazamentos que estavam acontecendo e que foram checar, era questão de R$2 para arrumar, só que precisava fazer uma licitação, tinha que ter um envolvimento jurídico tal. Às vezes até os próprios moradores, né, pagam não conseguem fazer. Então, assim, existe a questão da burocracia, né, e tudo envolve dinheiro, não tenha dúvida, quer dizer, mesmo que seja R$2, esses R$2 tem que sair do bolso de alguém, né, então eu acho que a gente poderia construir políticas públicas que fizessem com que nós tivéssemos esse foco também. Né? Eu acho que nós, gaúchos, merecemos nos dar esse presente. Aí a questão é de uma pressão na Câmara de Vereadores para a legislação, uma pressão com relação à Prefeitura de Porto Alegre para agilizar determinados... Por isso que eu usei a expressão vontade política. Vontade política. Agora, cara, nós aqui na bancada, principalmente o Vitorino e às vezes eu, que a gente tem falado, né, Vitorino, para essa Câmara dos Vereadores, um monte de coisa, eles não fazem nada. Mas nada. Mequetrefe, a Bela falou. Só fica lá botando nome de rua. Só isso aí. Olha, em compensação, e quando na nossa população, uma parte da nossa população, não estou generalizando, resolve fazer alguma coisa, faz coisas do tipo mandando cartas às pessoas, aos moradores, incitando-os a começar, como se fosse uma corrente, sabe? A coisa já começou. Jogue ácido em 2 pessoas. Se você não jogar ácido em 2, tá aqui, ó. A Polícia Civil, que nessa quinta-feira vai receber o laudo, né, do produto, enfim, o que está sendo entregue. Nessa quarta-feira começou a recebeu de uma pessoa essa denúncia de que recebeu na sua casa uma carta escrita assim: bom dia, boa tarde, boa noite. Ou seja, olha, tá ali, ó, a pessoa educada. Lembra da baleia azul? Não é a baleia azul, mas é parecido. Parabéns, tu foi mais uma pessoa escolhida de muitas que ainda serão. A pessoa escolhida anterior a ti já fez a parte dela, jogando produto químico em 4 pessoas. Tu pode jogar ácido de bateria, ácido muriático ou hipoclorito de sódio, qualquer um desses. Tu tem exatamente até o dia 20 de julho, e aí diz um monte de bobagem. O que acontecerá se tu não jogar os produtos em 2 pessoas? Nós da entidade sabemos de tudo, teus passos, onde mora, o que tu faz e a tua família. Caso não jogue, tu e teus entes queridos terão um grave acidente. Após receber essa carta, leia e destrua. As pessoas são doentes. E só que outras pessoas menos esclarecidas ou na dúvida ficam apavoradas. As pessoas atingidas, olha só que coisa louca. Não adianta acionar a polícia, isso não impedirá de fazer o que tivermos que fazer contigo e teus parentes. É simples, só jogar produtos em 2 pessoas na Zona Sul de Porto Alegre e pronto.
tu estará livre de tudo e sua missão cumprida para com a entidade. As pessoas atingidas apenas sofrerão queimaduras, as quais logo ficarão boas. E tem mais, dizem mais aqui, sabe? Uma pessoa se dá o trabalho de fazer isso, de entregar... essa pessoa tem que ser presa. Sim, mas é que não sabe quem é, né? Mas tem que ser presa, tem que ser identificada, tem que ser presa. Quem compartilha tem que ser preso também. Tem que ter punição, porque isso é incitação ao crime. A polícia também... Ameaça. Isso é uma ameaça e também pode ser um instrumento para desviar a atenção da polícia. A própria polícia já chegou... Então, para desviar a atenção da polícia. Então, assim, ó, ignore isso aqui, pelo amor de Deus, ignore isso aqui, que venha com o que vier, ignore isso aqui. Dona Magda, num primeiro momento, eu pensei num deslumbrado, num translocado, que jogou o aço. Depois, quando houve o segundo acidente, que foi com um automóvel, alguém dirigindo e alguém jogando, já exige alguma articulação, alguma combinação. Então, torna mais assustador ainda que não é uma pessoa que enlouqueceu e saiu jogando ácido, nem sabendo o que estava fazendo. Não, é alguém que se organizou para pegar um parceiro. Tu fica aqui na direção, eu jogo e tu sai correndo, acelera. Quer dizer, há uma planificação, é assustador. É um cúmplice, né? É uma pessoa que tem o objetivo lesar a outra. Isso. Porque a gente não vê que é uma pessoa que tem talvez algum problema. A gente fala assim, alguma pessoa que talvez seja... A gente fala, né? Existem tantas coisas. Às vezes a pessoa tem acesso de raiva, tem ódio para alguém. Não, mas ele planejou, ele buscou a vítima, ele tem um parceiro, ele tem um modus de operar. Então, assim, é uma pessoa que simplesmente é do mal. É uma pessoa... E a gente coloca assim... Infelizmente, a gente tem pessoas que temendo, às vezes falam assim, que desconhecem, que ficam com medo dessas ameaças. Hoje o mundo está tão complicado as pessoas não que as pessoas vão guardar e vão falar, eu tenho que fazer. Não, a pessoa vai ficar dentro da sua casa, a gente tem que avisar alguém para não ser lesada. Eu tenho usado, se vocês me permitem, eu tenho usado o exemplo da minha bobeira, que acabei fazendo um ato de transferir dinheiro para alguém que não era quem falava comigo. Já falei para vocês, eu já fiz isso, entendeu? A gente fica de bobeira mesmo. Então, assim, ó, tem que avisar, tem que procurar a polícia para a polícia poder saber onde é que esses avisos ou esses convites estão chegando, né? Para que eles possam saber. E principalmente para ficar esperto. A gente cai, gente. Pega a gente meio desprevenido, a gente cai. Cai em coisa muito pior. Quando eu caí, imagina numa coisa dessas que tu fica apavorado, né? Então, não existe isso. E a humanidade, ela anda muito estranha. Olha, vou te contar, complicado. Essas duas adolescentes numa praia de Recife que mataram uma outra adolescente de 14 anos por ciúmes. Filmaram tudo, filmaram inclusive a menina de 14 anos quando ela recebeu a facada, né, que foi fatal. Quer dizer, filmaram tudo isso. Uma delas era um relacionamento amoroso e tudo mais, ciúmes e tal. Mas uma delas, a mãe até disse assim, até proibi ela de namorar, não porque era uma outra mulher, mas porque a personalidade, o perfil, a pessoa não era uma pessoa do bem, já tinha sido internada porque já tinha ameaçado, tentativa de homicídio ou algo do tipo. Quer dizer, as pessoas não têm mais punição, zero punição. Carla, eu quero saiu de um sistema, saiu da internação para depois ir pra rua e para matar e para filmar, porque daí não tem limite. Não tem limite a maldade. Não adianta matar. Crueldade. É crueldade. Carla, eu queria trazer uma correlação aqui. Eu não peguei, até pela minha idade, eu não peguei esses jogos eletrônicos, eles são pós minha juventude, né? Mas vocês que pegaram, pode dar um depoimento. É que eu acho que esses jogos que tem sempre a morte de matar o adversário no litígio, banalizou muito. E as pessoas estão com a sensação que a morte se esgota no jogo. A morte não tá, a morte está sendo sublimada, como a gente faz esses jogos. Agora depois vi os filhos, hoje vejo os netos jogando. Ali matou um, matou dois, matou três. Quantos tu matou? Matei 10. Né? Quando matar na minha juventude era uma palavra proibida. Para dizer matar era quase que um palavrão, né? Então eu acho que houve uma banalização até do conceito morte.
Então se vê como um absurdo que tu estás narrando para nós, que matar uma menina de 14 anos, matar outra menina de 14 anos, ela acha que está num videogame, só pode ser isso, né? E também tem uma série de fatores. Eu falo que talvez a questão de nunca ter uma punição. Você fala assim, vou fazer, daqui a pouco eu saio, não vai acontecer nada, vai virar um processo. Então isso na cabeça da criança, eu falo porque a gente vive, quando a gente tem 14, 13 anos, a gente está muito suscetível aos nossos sentimentos momentâneos. A gente não reflete nas nossas ações. E como não existe uma punição, porque a gente vê nos outros países, os países de primeiro mundo, onde as crianças em alguns momentos até são julgadas como se fossem adultos, dependendo do nível do crime. Porque eles vão 12 anos, 13 anos. Ainda sobre o assunto do Ruschel, uma criança foi inocentada porque ela falou assim, que ela matou um coleguinha, mas achou que queria reiniciar a vida da criança. Então se estruturou no exame psicológico que isso tinha banalizado o conceito de vida ou morte da criança, mas também a gente tem crianças que são más. Crianças que já apresentam, né, um traço de alguma patologia. Porque a gente fala assim, crianças que maltratam animais, que às vezes beliscam coleguinhas. Então tudo isso tem que ser estruturado. Fora da idade que é permitido, ou que é previsto. Sempre fazendo um desvio, né? Marli Barcelos, eu estou surpresa com o teu assunto hoje, porque não é da tua natureza falar sobre Lava Jato. Não, mas eu vou explicar o porquê que eu vou falar da Lava Jato. A memória curtíssima do povo brasileiro. A Lava Jato, o Ministério Público Federal, o governo federal e o governo dos Estados Unidos fizeram um acordo de leniência com a Technip, que é uma empresa que subornou os agentes da Petrobras e levou um grande dinheiro. Esse acordo de leniência devolve para a Petrobras 1 bilhão e 100 milhões de reais. E aí eu caco meus botões, fico lembrando das coisas, eu tenho uma razoável memória, de que há bem pouco tempo atrás o Sérgio Moro era o ídolo do Brasil. Ele era a personalidade mais importante, era o salvador da pátria. É aquele que teve coragem de, depois de estudar processos, etc., colocar na cadeia um ex-presidente da República, embora todas as pressões contrárias estivessem contra ele. E eu fico pensando nisso aqui, mas não teve uma manchete a respeito dessa devolução desse dinheiro. E eu vejo lá o Sérgio Moro ainda respondendo a todos aqueles senadores, agora vai responder para os deputados cuja grande maioria deles responde a processos, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 8, a 10, a 12 processos. Quando eu vejo um cidadão como o senhor Aécio Neves também, cheio de... nada acontece com ele. O senhor Renan Calheiros, nada acontece. E eu fico vendo tudo isso e assacam contra o juiz Sérgio Moro, porque ele foi o paladino e que deu a esse país o respeito internacional. Porque no momento que os potentados começaram a ser presos, o Brasil começou a ser respeitado lá fora. Discutir juridicamente, na base do direito, não, eu estou apenas falando aquilo que é real, aquilo que eu vejo nas ruas, aquilo que eu vejo o desemprego, aquilo que eu vejo meus amigos querendo vender um imóvel, 2 para pagar suas contas, porque não tem mais, porque é juro, é cobrança. E isso me emporcalha a minha mente, porque esse país que eu ajudei a construir, que estou deixando para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos, esse país sujo que eu estou deixando, com esse pensamento e com a discórdia que existe, porque hoje existe uma cisânia muito forte no Brasil, uns de um lado e outros de outro. Tudo que você falar, todas as provas que você apresentar são mentiras. E de todos os lados se pensam dessa forma. Me desculpem esse desabafo, mas cada vez mais eu me conscientizo que eu estou out, que eu estou fora do meu tempo. O seu out, eu só digo uma coisa pro seu out. Se o senhor acha que a coisa está ruim, vai ficar pior. Eu sei, o Lady Murphy. O projeto 27 de 2017, projeto popular... Olha a mãozinha na boca. Está sendo... eu posso botar em outros lugares. Não, querido, mas é que as pessoas pedem para tirar o dedinho da boca. Hoje eu tô grosso. Hoje, então, Deus me livre, vou até ir embora. Se hoje ele tá... Não, hoje eu tô queridinho. Olha aqui, os senadores... Me chama de seu out? Conseguiram quebrar o pau um projeto que eles destruíram. O projeto popular de luta contra a corrupção recrudescia algumas penas, estabelecia algumas regras e também suprimia algumas instâncias para o combate à corrupção. Esse projeto foi apresentado ao Parlamento brasileiro para ser votado. Muito bem. Os gloriosos parlamentares da Câmara e do Senado fizeram o diabo com o projeto e inverteram toda a intenção do projeto. Suprimiram, tiraram do projeto as propostas que tinham
consistência para agilizar os processos de corrupção no país e inseriram algumas coisas que eu fico até constrangido de dizer, mas vou tentar resumir para vocês. Assim, não vou ficar falando de juridiqueza aqui, vai ser curto e grosso. Você sabia que o juiz que condenar um vagabundo, um bandido, pode ser processado pelo bandido? Isso é um absurdo, né? Eles estão propondo isso. É isso que eles estão propondo. O Senado está votando agora. Estão votando isso. O juiz condena o bandido pode processar. Ah, e tem mais, pode processar o promotor também. Se ele não gostar dos argumentos, processa o promotor. Começou com o Temer, né? Gente, que arruaça é essa? Tem que prestar atenção nisso, né, Vitorino? Porque às vezes a gente está prestando atenção em outras coisas que estão acontecendo. Eu acho importante. O pior de tudo é que esse processo, esse projeto de lei, projeto 27 de 2017, vai passar. Com o apoio do Senado e da Câmara. Você sabe o que eles estão votando, Chicão? A ampliação dessas barbaridades que eles colocaram no processo. Como, por exemplo... A ampliação? Sim. Como, por exemplo, o juiz não apenas pode ser afastado do processo, mas pode decretar a prisão em flagrante. Na audiência. Mas que barra. Então o Bolsonaro devia aproveitar e fechar o Senado. Vai dar uma demorada. Dá-lhe Chicão. Mas que tu quer um congresso? Aproveita e já mata todo mundo. Tira ele. Mata tudo. Já. Deixa só o Chicão, Gustavo vou concluir. avançar. O promotor faz a denúncia, encaminha para o juiz. O réu, que tem direito de tomar conhecimento do teor da denúncia, se ele não gosta, ele processa o promotor. Vicante, olha a esculhambação que vão fazer na justiça brasileira. Lei. O parlamento brasileiro perdeu completamente o controle emocional, o senso de ridículo, porque isso já passou a ser ridículo. Já não é mais nem uma fé. É um projeto de lei contra a corrupção, não. É um projeto de lei para defender os corruptos. É um desafio. Não, e a pior coisa foi ter nascido como um projeto de lei anticorrupção, um projeto que veio popular da sociedade 2 milhões para ser transformado. 2 milhões de assinaturas. Então a sociedade tem que ficar esperta com isso. Eles mudaram completamente o projeto. E o projeto se transformou em projeto de defesa da bandidagem. Foi mais ou menos como o negócio das armas, lembra? Fizeram aquela votação das armas, depois na hora de fazer a lei, inverteram tudo. Sabe, é um negócio assim inacreditável. Eles estão votando isso agora. Quem assistir, de repente estiver assistindo à meia-noite, já vai ter o resultado, mas eu posso antecipar. Vai ser aprovado no Senado um projeto que proporciona ao bandido processar o juiz e o promotor. Mas e os juízes e promotores? A Associação dos Magistrados Brasileiros, o Ministério, todo mundo se manifestou contra. Pois é um absurdo. Mas tu quer defender que democracia é essa? Não é democracia. Eu acho importante, Magda, só fazer um adendo no que o Mário tão bem colocou a respeito do ex-juiz e agora ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele não colocou apenas um ex-presidente na cadeia, Marne. Ele colocou uma série de altos executivos e proprietários das maiores empreiteiras desse país, que empregavam mais de 200 mil, 300 mil trabalhadores nesse país, e que são, na realidade, quem banca essa corja de criminosos que estão ali dizendo que defendem o povo brasileiro. Aí é que vem. A gente tem que ir atrás do dinheiro que sustenta esse tipo de gente que está fazendo essa arruaça e cometendo verdadeiras atrocidades, porque a gente fica como agora? De mãos atadas. O que a gente vai fazer, Gustavo? Roberta, como é que a gente se defende disso? Olha só, apareceu o nome do Toffoli numa dessas denúncias aí. Uma dessas delações, apareceu o nome do Toffoli. Pô, ele chamou o Alexandre Moraes, foram lá na revista Cruzoé e prenderam gente, levaram pra depor, fizeram o diabo exigindo que a revista Cruzoé provasse de onde tirou, dissesse de onde tirou, provasse não sei o que. O Green Gribble tá fazendo essa mesma coisa, tá todo mundo quietinho. Ninguém abre a boca. Vou avançar. O nome de seu Gilmar Mendes apareceu em algumas movimentações irregulares e o assunto veio à tona pela Receita Federal. O Gilmar Mendes quer processar o auditor, quer saber quem é o auditor que investigou ele, que não sei o quê. O poste fazendo xixi nos cachorros. Sim. Mas agora eu não entendi, mas o projeto não é para poder processar os juízes também?
Agora eu entendi. Como Não assim? é para... exatamente. Nós começamos dizendo que o projeto permite se processar os juízes promotores. Isso. E agora nós não estamos reclamando, então, que não se pode fazer nada contra o Gilmar Mendes e o Não, Toffoli. que eles deveriam fazer alguma coisa justamente, porque quando foi o que fizeram contra eles... A primeira parte eu entendi, dona Ele Mara. A entendeu segunda tudo. Ele entendeu. Ele entendeu tudo. Falando em dinheiro, tá? Pegando o gancho do dinheiro e atrás do dinheiro, eu queria saber, porque foi exatamente esse o pensamento, o raciocínio do presidente em exercício, Hamilton Mourão, que é vice-presidente da República, sobre o fato do militar ser preso com 39 quilos de cocaína em Sevilha, sendo que ele estava no primeiro avião quando se deslocava toda a comitiva. É o que dá cobertura pro presidente. Ele sai antes. Ele sai antes. Sai antes para ver se tá tudo bem. 39 quilos. Daí disse que não ficou surpreso nem nada, assim. Quer dizer, ficou surpreso porque... Mas deixou abrir tudo, assim, não tentou esconder. É que não tem o que fazer, né? Não tentou esconder. Não tem o que esconder. Eles não podem. Mas ele acreditava. Tá, só que assim, nós estamos mostrando agora... Não vamos fazer confusão. Nós estamos mostrando agora as imagens do presidente... que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando do avião que foi interceptado, que foi pego em Sevilha. Seria uma reserva. Reserva. Na verdade, a reserva. Na verdade, é o avião que vai na frente. Que vai na frente. Exatamente. Esse depois é que foi o do... Que nem foi para Sevilha por causa desse episódio. Ele é um segundo sargento lotado no batalhão de operações e transportes especiais da Aeronáutica. Ele está trabalhando lá há muitos anos. Sim, há mais de 20 anos ele trabalha para lá. Dilma, trabalhou já para cinco presidentes. Foi que o Mourão disse, é uma mula de luxo. Ele deve estar fazendo isso. Exatamente, por isso que eu falei do dinheiro. Sim, provavelmente. Então, eu acho que Atenção. Tu tá sugerindo que pode ser até gente infiltrada querendo construir alguma coisa contra o presidente? Eu acho que aí é demais. Eu acho que aí é demais. Aí acho que aí é demais. Sabe? Eu vou dizer uma coisa. Querem me derrubar? Dona Maia, uma pergunta interessante do advogado aqui. Tem uma telespectadora, Vitorino, difícil. que ela quer saber o seguinte: se a OAB pode pedir anulação desse projeto e o Bolsonaro pode vetar esse projeto. Ele pode vetar, mas aí o Congresso derruba o veto dele. Então só tem uma saída, é Urutu. Tá, então assim, ó. Urutu, 142. Eu vou só pedir uma gentileza para vocês. 142, Chico. Vou pedir uma gentileza para vocês. Nós estamos falando de dois assuntos ao mesmo tempo. Não vai dar. Não vai dar. Então, nós estamos falando agora do militar que foi pego, ele que era um piloto, mas ele era da equipe, ele não era piloto. Ele era do serviço de bordo, ele é o comissário. Da equipe de suporte. Foi pego, do avião de suporte para o presidente, foi pego em Sevilha, dentro da sua mala, dentro de uma mala, tinha 39 quilos. Mas eu quero dizer, eu não acho que não é teoria da conspiração, vou dizer por quê, porque isso já aconteceu mais outras vezes. Não é a primeira vez. O que tem é muita gente de dinheiro por trás, porque ele não resolveu viajar com 29 quilos de cocaína. Que é isso que o Mourão disse. Exatamente. Mourão disse, tem que ir atrás de quem... Porque ele tá frito. Ele tá frito. Vai ficar preso, enfim, esse aí acabou pro mundo, tá? Porque droga você sabe. Então, tô aqui no Brasil, isso lá fora, agora tem que saber quem, a mando de quem, porque é isso que interessa. O que eu quis dizer é... Pois não, o que eu quis dizer é que cabeças vão rolar. Primeiro, porque ele não estava na comitiva que foi com o presidente, mas estaria no avião do presidente que voltaria. Olha o nível de proximidade que essa pessoa tem com o poder. Segundo, ele está há muitos anos lá. Isso é falha de segurança. Porque eu não posso imaginar que pessoas que estejam tão perto do presidente não tenham suas vidas vasculhadas, não tenham a sua situação financeira vasculhada. Olha, se eu sou sargento da brigada, trabalho ali, ganho 10 mil por mês, vou pegar um nome, né? E tenho um carro de 300, ou tenho 10 imóveis, fica sob suspeição. Há um serviço, imaginei eu que o serviço de inteligência tivesse sob supervisão dessas pessoas. Ora, ele estava com 39 quilos de cocaína. E numa certeza de impunidade que ele não se preocupou nem em enrolar o saquinho, botar os paninhos por cima. Certamente ele já fez isso algumas vezes, só não foi pego. Exatamente, dona Maria. Então veja, há quantos anos, eu não estou quantificando o tempo dele, mas veja como tem falha na segurança, porque assim como ele foi pro mal, pra droga, ele pode aceitar uma propina para matar o presidente. Pode. Um cara que trafica
39 quilos de e voltaria, insisto, voltaria no avião do presidente. Ele tem acesso a matar o presidente. Olha como é que as pessoas não têm sua vida investigada? Em 2011, um coronel da reserva também foi penalizado com a perda do posto e da patente pelo Superior Tribunal Militar pelo tráfico de cocaína em aviões da Força Aérea Brasileira. Antes, ele já havia sido condenado pela Justiça Federal a 17 anos de prisão. Os outros 2 oficiais da aeronáutica envolvidos no caso, nesse mês que eu estou falando, foram condenados a 16 anos de conclusão cada um. Segundo os autos, esse da época que eu estou me referindo, o coronel integrava uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas para a Europa, mediante a utilização de aeronaves da FAB. Tá? Em 1999, ele já levou com ele 32 quilos de cocaína escondidos em malas de viagem, com destino a Las Palmas, aonde? Nas Ilhas Canárias. Na época do Itamar Franco, então. Exatamente. Eu acho que 99 era o Fernando Henrique, né? 99. Era o Fernando Henrique. 99. Segundo mandato. 19 de abril de 99. Acho que explica por que o Fernando Henrique queria liberar uma coisa. Vamos descer aqui para... Ele é um língua de trava. Vamos descer para as nossas ruas. Você sabia que pode recuperar um carro roubado pelo celular aqui em Porto Alegre? Sabe como você faz? Use o aplicativo Eu Faço Poa. Por ele, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. A nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje, mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora, em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo a seguir. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Ana Magda, eu queria dar uma dica, uma sugestão até um pouco bizarra, mas está começando a acontecer em São Paulo e vai vir para cá. Se você não quer ter o seu carro roubado, envelopa ele numa cor bem exótica. Envelopa ele de 2 cores, é permitido isso no Detran, desde que você altere o papel. Ninguém vai roubar um carro cor-de-rosa com vermelho, um carro poá, ninguém vai roubar. Isso aí ninguém rouba. Agora, do jeito que está acontecendo, qualquer outra cor vai ser roubado, principalmente prata, preto. Se o Vitorino usasse um carro rosa, ficaria interessante. Ele seria um promoter, eu acho que de marcas. Por que tu falava mal do meu Peugeot, que ninguém me obrigou a trocar de carro? Tão mal que falou do meu Peugeotzinho. Eu amo o meu Peugeot. Tadinha, que coisa Peugeot. E tu falava mal do meu Peugeot. Olha aqui, ó, deixa eu, Gustavo Vitorino, te dar um tema para casa, tá? Alguns dias atrás nós falamos aqui sobre o artigo 142, certo? Verdade. Bom, algum tempo depois que nós falamos dentro do programa, a dona Malda Reis pediu que você explicasse o que é o artigo 142 da nossa Constituição. Passado isso, hoje de novo ela pede, inclusive me dando algumas alfinetadas, mas eu acho que não é apropriado se falar agora, hoje, quando nós estamos falando sobre outras coisas. Então, faz um teminha para casa, mais tarde no Rabicho, alguma coisa, se a gente oportunizar, ou amanhã, aí tu fala sobre esse artigo. Mas, dona Malda, tem que ser quando
calha no Tem programa. assunto, né? Tem que ter o assunto, né? dona Malta. Não sou eu que fico escolhendo, Deixa tá? eu pedir o Urutu que Exatamente. Eu sou aqui há 6 anos pedindo para terminar com o Congresso, cara. Que tu quer com os caras? Ruxo, vamos à tua manchete, Ruxo. Dona Mayra, eu quero lhe dizer o seguinte, que eu fiquei 30 minutos, eu com 36 anos de advocacia, fiquei 30 minutos debruçado sobre o tema. Eu imagino o telespectador que não é da área do direito, como deve ser confuso em entender decreto-lei, decreto, aquela confusão toda. E no meio disso, uma matéria pouquíssimo polêmica, que é o decreto das armas, né? Então, eu tentei só fazer um resuminho para que a gente possa entender. E isso está originando, para nós que não somos técnicos, o que está por trás. Na verdade, está uma que eu chamei de quebra de braço, uma expressão me sugerida pelo seu Marne Barcelos, que é jornalista. Eu não consegui achar um tema que identificasse, mas é exatamente isso. Uma quebra de braço. Uma queda de braço entre o governo e o legislativo na questão. Então nós tínhamos os decretos que tinham característica de inconstitucionalidade. O Senado já tinha dito, a Câmara também, e hoje, quarta-feira, teria sido o julgamento que decretaria também a inconstitucionalidade. O que fez o governo ontem? Retirou o projeto, reconhecendo que o decreto-lei, ele é para legislar a lei que já existe. Então ele não pode inovar, ele tem que se limitar na lei, então ele a regula. E era isso que se dizia, que ele estava indo além da lei. Então o governo optou nesta briga, estratégia, ele retirou os seus projetos e apresentou agora um projeto de lei, que é o correto. Ele vai buscar, dona Magda, a alteração da lei. Ou seja, alterar a lei, tu podes propor o que tu quiser. São 3 temas extremamente complexos. Um deles é o que todo mundo concorda. É aquela famosa estendida que a posse estendida que a gente falou para a propriedade rural. Sobre isso, essa é o que estava combinado com o legislativo. Mas o que fez o governo? Junto com isso, reeditou as 2 matérias polêmicas. E aí que começa a queda de braço, porque tanto a Câmara quanto o Senado estão reclamando que essa matéria deveria ser discutida com eles antes e não colocada nesta forma de projeto de lei, que são as duas uma que é ampliar o poder de ter armas, que é a discussão efetivamente das armas, né? E a segunda, a justificativa para poder obter as armas. É aquele que regula as profissões que terão. Então o Congresso reclamou do governo, que disse que ia retirar, mas retirou, mas enfiou as duas através de um projeto de lei e estão litigando pelos bastidores, governo e legislativo, sobre essa matéria. Então o que está valendo hoje, tá? O que está valendo hoje? O acordo em relação à questão da posse estendida, que vai passar em um regime de urgentíssimo, e as 2 matérias que é um enorme ponto de interrogação, porque hoje não se sabe se o governo consegue imprimir isso, ou se o legislativo, numa represária, não aprovará. Então, esta matéria realmente hoje ninguém sabe prever o fim dela. Doutor Ruxo, eu queria te fazer uma pergunta de cunho pessoal, mas um cara também já fez essa pergunta para mim, eu não sei responder juridicamente. Eu, quando era menino, eu queria trabalhar em circo. Então, eu era um atirador de faca. Sempre fui. Sou apaixonado por faca. Faca Bauer, aquela que tu atira em 5 metros, ou aquela faca Rambo que tu corta. Eu te pergunto uma coisa para ti. É arma branca. Eu não posso usar uma faca na cintura e sair pra rua pra trabalhar? Tem alguma lei que me impede isso? Não, da faca não sei de restrição. Então eu vou comprar uma Rambo. Mas a faca é considerada uma arma. E é uma arma. Mas não tem proibição. Não, mas não tem proibição. Não tem lei. Não existe lei. E arco e flecha também. Não existe. Não. Tanto é que mas aí tu vai começar, daqui a pouco vai levar uma lança, levar um... Vai ser um Mas tem uma arma chamada besta. Agora... Conhece, né, Mari? A besta te mata em 50 metros. Eu conheço muitas, várias. Muitos modelos, muitos tamanhos, muitas cores. De todo tamanho. Assim, mas Então já é uma arma sozinho.
Você gosta das armas? Uma arma sozinho. Assim, O Vitorino sempre não se faz de besta. Eu vou dar um tiro curto e sepsis. Ô, Parou, não ofende. vovô, segura aí. Olha aqui. Mas eu sou... Então, não é ofensa, é carinho. Não. Tua conotação foi Espera que mais daqui a de pouco eu vou falar do Palmeiras. Daqui a pouco vai ser cobrar pra ti, fica quieto. Na verdade, esse negócio das armas virou uma disputa de beleza. É. A disputa de beleza entre o executivo e o legislativo. Falando de disputa de beleza, Dona Magda, admiro todos vocês, mas hoje não posso deixar passar em branco a beleza do Marne todo de preto. Ele está muito bonito. Beijos a todos, Gláucia. Muito obrigado. Eu fiquei com uma dúvida. O vovô pode sair do livro. Fiquei com uma dúvida jurídica, legislativa com relação a essa questão que o Ruschel trouxe até, dessa disputa entre legislativo e executivo, projeto de lei e tudo mais. Quando se envia um projeto de lei, e foi um projeto de lei bem amplo, dizendo que, por exemplo, em relação às profissões, que em decretos anteriores era restrita aquela lista de 20, que a gente falou várias vezes, abre então a possibilidade de que qualquer profissional peça o porte de arma, etc. A minha pergunta é, dentro desse projeto de lei, o legislativo não pode construir o que ele pensa ser certo dentro desse projeto? Então por que estão disputando, gente? Ele mandou o projeto exatamente para isso, para que o legislativo emende à vontade. Exatamente. Então eu acho que deveria ter um consenso. Agora está o legislativo foi acionado para que se manifeste a respeito deste tema em regime de urgência e tenha a possibilidade de fazer as emendas que entender necessárias dentro do projeto. Não, mas é que tem um pega, então. É que eu não queria descer em minutos, porque a gente não gosta de tornar juridiquês, como acho que vocês mas eu acho importante a expressão. Porque... É que tem dentro disso tem um pega-ratão, então a expressão, vamos usar quem vem do futebol, tá? Ele enfiou dentro deste projeto de lei. Como ele foi derrubado exatamente porque ele fez um decreto-lei e ele era inconstitucional, ele está fazendo um projeto de lei que, se aprovado, ele, por decreto-lei, poderá fazer tudo isso e não mais ser inconstitucional. Então, esta é a reclamação que faz o Congresso. Mas ele que ele acrescentou uma matéria. De lei que o Estatuto do Desarmamento pode ser que o poder é dele, que ele vai através de decreto regular, exatamente. Esse é o itemzinho assim que eu... uma correção aqui de algo que foi dito na mesa por desinformação minha. Eu erro e corrijo na hora. Olha aqui, ó. A lei... Chicão, fica quietinho. Exatamente para te informar sobre isso. Tem um projeto de lei na Câmara, projeto número 1873 de 2015, portanto é recente, que criminaliza armas brancas destinadas à ação ofensiva, tais como faca, punhal, facões e similares, cuja a lâmina tenha mais de 10 centímetros de comprimento e esteja sendo utilizada em locais públicos, veículos de transportes públicos, em locais privados, onde haja movimento ou concentração de pessoas. Esse projeto foi puxado para ser votado junto com o projeto das armas. Pô, mas o cara não pode descascar uma laranja? Não, Sim, 10 centímetros. Mas, Chicão, tu foi uma laranja, tu descasca com uma faca de serrinha que custa 5 pila. A não ser que... não é? 10 centímetros. Tá, Chicão, não até 10 centímetros pode. Não, nesse congresso joga eu tô imaginando o inferno que vai virar a vida dos churrasqueiros. Não, mas até sobre isso, a gente tem uma das maiores preocupações quando tem a Semana Farroupilha, aqui no acampamento Farroupilha, é justamente as brigas que dão com facas. Não pode. Porque ali as pessoas sempre... mas é que ali não pode nada, né? Nem tacape, nem bandeira. Porque tem que segurar o pessoal com faca. Aquele acampamento ali é a prova de que Deus não é brasileiro, Deus é gaúcho. Os caras enchem os contos de cachaça, bebe todas, uma faca de meio metro na cintura e não se matam. E se acha tudo machão. Mas não se matam por uma vírgula, porque a Brigada Militar por uma teta. Sim, mas até a Brigada Militar chegar... Não, mas a Brigada, onde mais se concentra a Brigada... meio metro na cintura, enche os cornos de cachaça o dia inteiro. Eu digo, eu não tenho esse palavreado. Carla, quero só responder para ti. Atenção, vamos ouvir a resposta para a coleguinha. O projeto de lei que eu disse que era que eu não quis termonizar para não ficar chato, mas vamos lá. O primeiro é a questão da rural lá, que está isso. Mas as duas questões, uma é ampliar quem poderia ter armas. Ele não especifica no projeto para que não fosse vetado, mas dá poder ao presidente que, através do decreto-lei, ele poderia especificar. Então, aquilo que ele
fez, e houve tanta restrição que ele estava dando posse para advogado, para jornalista, para coisa, ele poderia fazer. Isso é que vê que se reclamou que, na verdade, foi escondido. E a segunda questão era em relação ao porte de arma, mudava a justificativa. Antes a justificativa era efetiva necessidade, eles substituíram por quem exerce uma atividade, que também será regulado por decreto. Então, esta questão é que o Congresso está resolvendo, que o presidente, na verdade, está avocando a ele poderes que, por decreto-lei, ele poderá fazer. Mas, dona Magda, ele disse que faca de 6 centímetros não pode. Não pode. Então, tu usar uma balestra, que o Marley sabe, que é uma besta, e uma besta que é de 2 centímetros só, a ponta da flecha. Eu posso andar de besta na rua, então. Mas... Ai, não dá ideia. Mas é arma, Chicão. Presta atenção, Chicão. Mas tudo é arma. Para, Chicão. Não me pede para responder essa pergunta, porque tu não vai gostar do que eu vou dizer. Mas tudo é arma. Até uma unha grande é arma. É grande. Olha aqui, ó, o nosso telespectador, Carlos Eduardo da Silva Pinto, escreveu uma coisa a respeito daquela carta que eu falei sobre o ácido, tá? Ele diz assim, ó, que é uma boa justificativa. Para mim, esta carta não passa de uma estratégia de defesa desses vagabundos para tentar justificar a ação deles. Não duvidem se esses vagabundos não se apresentarem com a maior cara de pau com 2 ou 3 advogados, falando que cometeram o crime com medo das ameaças da carta, de maneira que ninguém será considerado culpado. É uma tese. E é uma tese, não deixa de ser. Gostei, senhor Carlos Eduardo. Carla, agora falando em tese, o que não é tese é uma realidade, é a tua manchete, né? É verdade. Antes, só para eu não esquecer, um beijo bem especial para o Luiz Cláudio, nosso telespectador, que está completando hoje 45 anos. Parabéns, Luiz Cláudio. Bom, mas não vai pro resort lá no Caribe. Onde é que tu vai, Luiz Cláudio? Conta pra nós. Não vai, com certeza, porque no resort, no Caribe, em média, sabe quanto que custa uma diária? Não faço ideia. R$4 mil. $1.000? 4 mil. 4 mil dólares? $1.000? Ah, achei que era 4 mil dólares. Mas tem pacote barato para Aruba. Mas não é isso, veja aqui. Presta atenção, Chicão, presta atenção. Deixa ela dar a notícia dela. Pior ainda. Bom, mas enfim. É Bia Tencha. O senador Assir Gurgax, ele foi condenado em outubro do ano passado a 4 anos e 6 meses de prisão e agora cumpre a pena em regime aberto, em prisão domiciliar, e frequenta o Congresso para trabalhar. E ele pediu para... É esse rapaz aí, ó. Exatamente. É parecido com o Collor de Mello, ó. Então... Ele lembra o Collor. Ele fez um pedido para a Justiça do Distrito Federal, que foi autorizado e tem um parecer favorável do Ministério Público do Distrito Federal, que ele pode viajar para, então, um resort em Aruba, no Caribe, e pode passar lá 18 dias. E aí vem a notícia de que o resort, ele tem cassino, mas a lei da vara das execuções diz que ele não pode beber, ele não pode frequentar locais que tenham prostituição ou cassinos. Mas o hotel que ele escolheu, entendeu? Tem o tal do cassino e, claro, serve, né, drinks e tudo mais. Mas o inusitado de tudo isso é férias de cumprimento de pena. Tu já viu isso? Eu nunca tinha visto. Não. É dar um tempo no cumprimento da pena. Mas ele disse o seguinte, mas olha só, tá tudo conforme a justiça, o pedido foi feito. Tá tudo na lei. E esses 18 dias não serão descontados da minha pena. Nossa. Mas, dona Magda, eu estive em Aruba. É pra Aruba matar. é cassino liberado. Parece em outro país de é piada. prostituição na calçada. Vem muita gente da Venezuela lá. Aruba faz parte do ABC holandês, Aruba, Bonaire e Curaçao. Dona Magda, O Mário sabe tudo, mas 170 quilômetros quadrados tem a ilha, não tem água. E tem muito vento lá. Dona Magda, eu jurei quando eu vi a manchete da Carla que eu não iria deixar de falar, porque a gente brinca muito e, lógico, tem que ter a descontração, mas tem coisas que a gente tem que tratar como muito sério. Talvez é uma das coisas mais graves que se trouxe para essa bancada até hoje é este assunto. Senhores, ele roubou 500 e poucos mil reais. Ele foi condenado por uma sentença criminal transitada em julgado. Ele cumpriu preso 1/6 da pena. Saiu em progressão de regime, primeiro em liberdade condicional e agora depois em prisão domiciliar. Começa pelo desplante de pedir para ir para Aruba. Já é um desplante, tu ir ao judiciário. É um deboche ao judiciário. Ali vai para o Ministério Público.
que, como disse a doutora Carla, com toda a propriedade, o Ministério Público chancelou e o juiz da vara de execuções. Mas, senhora, a perda moral por uma condição dessa, isso está correndo o mundo. Ele está cumprindo uma sentença criminal em Aruba. E a segunda questão, que essa sim é sui generis no mundo, dona Magda, a dona Carla também trouxe. A sentença dele, a sentença condenatória se interrompe. Sim. Ele tira 18 dias de férias e depois volta a cumprir a sentença. Isso não existe. Férias em sentença criminal, senhores. Isso é de pegar todos os diplomas legais e jogar na fogueira e fazer sabe lá Deus o quê. É impossível que não haja uma reviravolta no mundo jurídico, porque ontem me escreveu uma advogada que ela me perguntou se, até foi público, ela me perguntou se eu acreditava em lei. Eu disse, quando eu não acreditar mais em lei, eu vou deixar de advogar. E ela era advogada e respondeu, mas eu deixei de acreditar. Fica difícil para mim defender a lei, dona. Mas, nobre advogado, o Fernandinho Beiramar e o Marcola também têm direito a isso também, então. E ninguém imagina... Férias em Cancún, então. Não, e outra, né? Um cidadão como esse não vai tirar férias em Aruba. É evidente que ele vai fazer negócios lá, né? Com dinheiro público. Ele deve ter dinheiro lá, né? Senador? Férias com a família. Sabe quem é esse senador? Não, Esse senador era o responsável, era um dos 3 senadores responsáveis pela fiscalização à eleição da presidência do Senado. Não. Tá tudo, olha aqui. Vocês acham que isso, você acha que é pior? Viu a senadora que foi indicada hoje para ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Uma senadora caçada por Caixa 2. Olha aqui, ó, deixa, Chicão, depois tu faz parquinho, homenageando elas. Agora não, por favor. Olha aqui, ó, vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui, que faz alguns dias que o nosso telespectador Thiago Logman manda a mesma pergunta e eu vou fazê-la. Vou insistir no e-mail, acho importante contraponto. Gostaria de fazer a pergunta para a bancada, mas em especial para Carla, Vitorino e Roberta. Por que Bolsonaro, esse cidadão honesto que esbraveja e luta contra a corrupção, omitiu os empréstimos concedidos pelo seu motorista Queiroz ao fisco? Por que as senhoras Denise Marques, Bárbara de Oliveira, Patrícia Faustino, Dulcineia Pimenta e Miriam Lessa, que recebiam salários de até R$ 4.100 como assessoras de Bolsonaro, no último mandato como deputado, jamais puseram os pés na Câmara, seu declarado local de trabalho? Por fim, a moral do Brasil tem dupla face? Uma para cada conveniência? E isso vale tanto para a esquerda quanto para a direita, já que há defensores cegos do presidiário Lula, assim como há defensores cegos do inepto e também corrupto Bolsonaro, porque no Brasil adora-se mitos e santos com pés de barro. Quer responder, Vitorino? Eu até posso iniciar a resposta. Pode, eu acho que nós temos uma legislação tão absurda que acabamos de ver essa aberração desse senador. Então, no caso do filho do Bolsonaro, se for comprovado, é evidente que tem que ser punido. É evidente que as leis têm que ser para todos. E é evidente que a lei boa tem que ser para todos e vai servir, inclusive, como exemplo. Né? E eu me coloco no lugar como mãe. Quer dizer, por mais que eu eduque a minha filha, se a minha filha errar, ela vai ter que ser punida por aquilo que ela fizer. Né? E eu creio que todo pai se coloca assim. Me parece que o erro foi do filho, se é ele que está sendo investigado. Né? Não foi bem isso que ele perguntou, mas em todo caso... Tem que dar nome aos bois. Não, ele está falando de uma maneira geral. O Bolsonaro é corrupto. É corrupto o quê? O que ele roubou? Ele não responde a nenhum inquérito. Nenhum. Então... É o Queiroz, não, o Queiroz não tem nada a ver, é o filho dele. Trabalhou pro filho dele. É o filho dele que tá... E o assunto sumiu, né? Porque parece que fizeram as contas lá, não é bem assim, né? Pois não se sabe. Aquele negócio do 1.200.000. É isso que ele tá falando no geral, entendeu? Na verdade, o 1.200.000 é uma movimentação. Era 600 pra cá e 600 pra lá. Movimentou 1.200.000. Eu só quero dizer pra ele que eu não tenho bandido favorito. Nem do lado, nem do outro. Eu já disse aqui, se o Bolsonaro pisar no tomate, sou o primeiro a dar um Dona Magda, pois não. Eu só gostaria de mandar um abraço pro meu amigo doutor Sérgio Brazo, Mário, Carlinhos. O Mário? Mas o Mário dele, não é o teu. Não fica com ciúmes. Tá, é o outro da Rua da Ladeira. Fica com ciúmes. E eu conheci hoje uma escritora que escreveu esse livro aqui. Daqui que eu vou mostrar para o Assassinato de Agatha Christie. Coisa linda.
E ela usa outro nome aí, porque o nome dela verdadeiro é Dona Isolda Xavier. Eu conheci uma muito simpática e tal, e ela usa um nome que a editora exigiu um nome estrangeiro, olha aí. São Oliver, que vem de Oliveira, porque ela é Oliveira, me explicou tudo. Esse livro... Isolda Xavier, eu conheço umas pessoas de Isolda Xavier. Isso aí. E ela, hoje conversando muito comigo, esse livro foi indicado pelo Jornal de São Paulo, pelo Estadão, estava à venda na Livraria Cultura em São Paulo, um dos livros mais lidos. Eu já li algumas partes, claro, eu recebi o livro hoje 1 hora, não tinha tempo de ler, também não sou milagroso. Então eu gostei do livro, porque ela tem meandros, Scotland Yard, da polícia de Londres, etc. E o livro fez sucesso. Agora imagina, agora já saiu uma outra edição com o nome dela. Muito bem feito, né? Olha a página, olha a folha, que é ótima, não cansa o olhar da gente. O tipo de impressão, né? Colocação, diagramação e tudo mais. Então eu quero dar os parabéns a ela, os meus amigos lá, o doutor Sérgio, o pessoal, todos os amigos lá que me cercaram. Hoje a audiência desse programa é uma coisa fantástica. Especialmente aqueles que leem, né? Aqueles que adoram a leitura. Meu amigo, não perca tempo, minha amiga. Leia um livrinho, vai fazer lição bem. Eu sou escritor e posso dizer, durante o Festival do Cinema de Gramado, que é a nossa festa máxima de gente bonita, vai ter uma sessão de autógrafo do livro Vivendo a Noite. Agora sim, agora sim. Eu acho que é um livro top, é um livro moderno, que tem 280 fotografias. Porque livro de ficar só vendo palavrinha, não dá. Isso é uma coisa... Esse é o escritor, professor de história. Mas moderno. Francesco Eu quero mandar meus abraços também. Tá, mas O Mário pode mandar. O stand que ele vai usar das brasileirinhas. Tá, deixa eu só dizer uma coisa, a propósito de livro, Mário. Ninguém me defende essa a Dona Berta, minha amiga querida, nossa amiga também, telespectadora, ela está lendo o livro da Maria Tereza Goulart. E ela disse que tu tens que ler este livro, se você ainda não leu. Tá? Berta, ele quer de presente, sabe? É o mínimo. Sabe por quê, Mari? Porque ela disse que nunca viu a história que ela e sua família viveram tão bem contada como a Maria Tereza nesse livro. Bom, vou ler com todo prazer. Que lindo. Meus abraços aqui rapidamente. Primeiro, Não, porque eu fiquei rapidamente não vão roubar. Vão roubar tua palavra. Que é isso. Primeiro, o seu Alexandre Peraz, que me ligou da praia dizendo que me roubaram meu portão lá. A praia do banco, me roubaram meu portão. Vou ter que ir à praia lá, a segurança lá falhou. Não vem com essa, fim de semana tu não vai pra praia. Falhou. Seu Heraldo Reis, um abraço também, querido. Ilustre procurador da República, doutor Douglas Fischer. E por último, Zelinho Wilton Oxman. Que time qualificado. O Zelinho sumiu lá da Federação. Bem, falamos hoje demoradamente, ele com a nossa querida Zóia. São telespectador diário. Ele assina o ponto que ele mandou um abraço que ele vá lá na Federação, que tem uma outra lata de lixo no banheiro estragado. Olha aí, Zelinho. Ele resolve essas coisas, eu peço pra ele resolve. E eu gostaria também de mandar um super abraço para as meninas técnicas de enfermagem que eu encontrei hoje aqui na capital gaúcha, num shopping, falaram que adoram o programa, que é um alívio depois de um dia estressante, então um abraço para elas. Eram muitas, não tínhamos papel, não tínhamos caneta, mas trocamos uma rápida saudação. Mas quem está precisando de cuidados, Magda Beatriz, é o gramado da Arena, viu? Pois tem um telespectador aqui, que agora eu já perdi, todo mundo fala mal, que ele quer saber por que é que o Ruschel fala tão mal da grama da Arena. Ele porque diz se aqui, o Messi disse, se os técnicos das seleções disse, se o Renato já tinha dito, e se o Tite agora está dizendo, é porque ele tem que estar certo, né? Porque a gente fala, né? Minha manchete foi que o Tite está copiando o Renato Portaluppi, porque Renato Portaluppi foi o precursor das reclamações do gramado. Isso é tudo desdobre, que o Brasil vai ser eliminado. Tá aqui, ó. Acho que a melhor frase foi dita pelo presidente Romildo Bolzan. Ele disse, a gente estão reclamando, manda eles jogar mais futebol. Olha aqui, ó, o seu Sérgio Goulart tá aqui, ó. Gostaria de perguntar ao Ruschel por que tantas críticas ao gramado da Arena, sendo que muitos dizem que é o estádio de primeiro mundo, incluindo o gramado, e algumas partidas Brasileirão que iam ser jogadas nesse estádio foram transferidas para outros, justamente para preservar o gramado. Que bom que esclareceu que as críticas não são minhas, embora sejam de pessoas qualificadíssimas, entre eles o melhor jogador do mundo. O que se diz é o seguinte, dona Maga, se tu fores às 2 horas da manhã lá na
arena, verá que ficam luzes tentando aquecer o estádio. Em relação a uma crítica em relação à luz solar. Exatamente. Existe em relação à sua posição solar e a sua questão em relação à cobertura que tem, elas não seriam iluminadas. A crítica começou com o treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, e agora se exacerbaram, porque como tem tendo jogos mais seguidos, inclusive se proibiu até o treino, dona Ana, que teria o treino da seleção brasileira e paraguaia, não estão usando para poupar o gramado. Mas as críticas, dona Maria, quando é uma constante e todos a fazem, realmente a gente tem que se submeter. E a gente coloca, né, que até a assessoria de comunicação da Arena, ela já se manifestou sobre o assunto, mandou uma extensa nota à Rádio Grenal dizendo que a iluminação interfere, que as temperaturas, né, a gente lembra que a gente está vivendo esse veranico, ontem a gente tinha 20 e poucos graus, quase 30, hoje fomos a 6 graus. Então isso também está interferindo no crescimento, o estilo da grama não compete com o que acontece com o clima, mas algumas medidas já foram tomadas, porque a grama era sempre cortada 22 milímetros, agora ela ficará 26, para tentar tornar um pouco mais... vamos dizer assim, anatômico o jogo, porque a bola acaba não rolando, ela acaba afundando, o jogo fica mais difícil e complicado. Essa reclamação do Tite era a reclamação do Renato, porque é o estilo de jogo, o toque de bola que eles aplicam. Então a grama é cortada antes e depois da partida. Agora, na última partida da Copa América, a grama não foi cortada e será cortada no horário limite para o início da partida. Então talvez... Eu só queria dar um outro detalhe antes, Chicão, só para te reforçar, Chicão, que a agrônoma que toma conta do gramado do Grêmio é a que atende vários estádios do mundo inteiro e do país inteiro. Ela é uma formadora de conceito, como se diz assim. Ela cuida do Beira-Rio, que é um dos mais... É incrível que ali tenha um problema realmente. Olha aqui, mas é a várzea mesmo, diz a Rita Costa. Não estou crendo que vão aprovar esse projeto em que bandidos irão processar... Já aprovado, Já tá aprovado. Eu vi aqui. Já foi aprovado, Rita. Então, eu quero dizer, é a várzea mesmo. Não é possível. Obrigado, Vitorino, pelas informações. Acho mesmo que não vão conseguir ver tudo. Fim de mundo mesmo. Senhor Ruschel, talento e elegância. Que bancada bonita, parabéns a todos. Já o nosso telespectador... Deixa eu ver aqui, porque já nos deu um puxão de orelha, mas eu acho que a gente não é culpado. Eu não me lembro da gente estar aqui, O seu Lima. Boa noite. Manda o Lima. Peraí. Boa noite. Quer dizer que o sargento que foi pego com droga era tripulante. Se fosse de outro partido, principalmente do PT, seria traficante. Saudações, Mário Lima. Eu não lembro de alguém que falou que ele era tripulante. Não, o que ele estava fazendo dentro do avião era... Ele era comissário. Comissário de bordo. Ele era um tripulante da aeronave. Que é traficante. Exatamente. Olha, seu Mário, um pouquinho de boa vontade, seu Mário, faz favor. O seu Mário conhece? Parou. 999-777-001. Prezados, a mala de cocaína não é conspiração. Significa, na minha opinião, que não é conspiração. Há muito tempo está acontecendo isso. A diferença é que houve uma operação rotineira que em outras ocasiões não teriam sido feitas. Se isso foi pontual, é muito estranho, diz o Dionísio da Vila Ipiranga. A operação foi feita pela polícia da Espanha. Exatamente. Andaluzia. Exatamente. Dona Magda, as implicâncias com o meu cabelo seguem. Segue. O pessoal é muito injusto comigo. E eu fui buscar socorro na Estética Amara hoje, durante o dia, e agendei para sexta-feira, me sugeriram um botox capilar. Eu vou fazer um botox capilar. E estarei com o meu cabelo novo na próxima Mas o que seria novo? Tu também não sabe que botox? Tudo que for novo fica melhor, dona. Tá tudo muito usado, dona. O simples fato do cabelo... O botox capilar é exatamente isso. Ele não vem aquele efeito de alisá-lo, que tira a naturalidade desse cabelo, mas deixa o fio mais fino e mais esticado, mais naturalmente. Esse é o último hit, posso chamar essa expressão? Pode. É uma das técnicas mais recentes. Das técnicas mais recentes, exatamente. Mas tu não vai ficar com um pouquinho cabelo daí? Tenho muito, dona Marta. Tá bom, eles implicam de peruca, eles dizem que é peruca, eles chamam de tudo no meu cabelo. Mas tem muito cabelo, dona Marta. Tem muito cabelo aqui. Tá bem, então. Roberta. Magda, já que nós estamos falando em cabelo, também gostaria de mandar um abraço muito especial para a equipe da Léo Sampaio, que sempre me recebe lá, em especial para Tatá,
para a Anne e para o André Bolzoni, que cuidam especialmente do meu cabelo. Eu entrego a eles e fico muito feliz sempre. São uns amores, então um beijo especial. E posso entrar na minha Sim, já manchete? vamos à tua manchete, claro. Nós estamos vivendo um mundo onde a tecnologia está inserida no nosso dia a dia e cada vez mais as pessoas estão usufruindo da praticidade do comércio eletrônico. Além de tudo, ele é muitas vezes mais barato. Muitas pessoas acham barato e acham confortável fazer as compras. Entretanto, uma pesquisa feita por uma startup que é especializada em inteligência de dados para empresas que querem criar sites de comércio eletrônico, junto com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, eles chegaram à conclusão, fizeram uma pesquisa com 78 sites de comércio eletrônico que são responsáveis por 70% do faturamento total desse comércio no país. E também com mais de 2 mil pessoas que consomem o comércio eletrônico. E chegaram a uma conclusão. Infelizmente, a experiência do comércio eletrônico é péssima no nosso país. 96% das lojas virtuais não oferecem uma boa experiência de compra. E o principal dado que eles chegaram à conclusão é que falta investimento em trazer mais informação sobre o produto ao consumidor. O consumidor vê a foto, muitas vezes ele não consegue ter acesso a comentários, porque muitas vezes comentar sobre o produto ou sobre a sua experiência de compra é desagradável, não é confortável. Não é que a pessoa não queira dar a sua opinião sobre a compra, simplesmente é desagradável. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, é muito prático, muito fácil tu dar a tua opinião. E essas informações são muito arcaicas. Então, é um tipo de negócio que está crescendo muito. Para os senhores terem uma ideia, de 2017 a 2018, houve um crescimento de 12% e esse ano a estimativa é crescer 16%, contra um PIB que está crescendo 1%. Quer dizer, é um mercado a ser muito expandido, principalmente porque também atende aqueles micro e pequenos comércios, né? Pessoas de pequenas e médias empresas que muitas vezes não têm condições de se inserir totalmente, ou até mesmo esses pequenos vendedores que também não têm condições de ter uma loja física, né? Então, a gente percebe que mundialmente existe todo um investimento pesado nessas novas tecnologias que estão crescendo nesse mercado virtual e tem muito a ser falado sobre esse assunto. A gente vai ficar atento porque é um movimento que vai gerar muitos negócios independentemente da situação econômica. Porque um dinheirinho aqui, outro ali, as pessoas sempre acabam consumindo. Não, e eu vou concordar discordando em alguns pontos do que a Roberta falou. Porque, olha, e por incrível que pareça, meus pais foram incentivadores fortes para que eu passasse por e-commerce, porque eu gostava de ir em livrarias, eu gostava de ir experimentar a roupa nas lojas, só que pela praticidade, pelas promoções, porque às vezes as lojas não conseguem fazer as promoções porque tem que lidar com aluguel, com as situações até expostas na questão do transporte. Então tudo isso é um acréscimo ao produto que você compra, por exemplo, num shopping, numa loja. Na internet não tem. E recentemente eu fiz uma compra nesses saldos e fui na loja, cheguei na loja, o produto custava R$150. Falei, bom, R$150 não é nem promoção, né? Se era 170 para 150, não é aquela promoção que eu esperava. Eu fui e recebi um e-mail do e-mail marketing, que também é uma área que cresce na comunicação, de algumas promoções do produto que eu queria. Eu fui e nessa loja virtual tinha o produto que eu encontrei na loja por R$70. Eu te dizer R$70. R$70 era o valor do produto com parcela. A loja me fazia parcela em 3 vezes. Esse e-commerce, se eu fizesse uma compra acima de não sei quantos reais, fazia em 10 vezes e ainda consegui o frete grátis. Sim. Então são muitas vantagens. Então eu fui, a gente fala que hoje as lojas, inclusive aqui em Porto Alegre, já temos 5 lojas, grandes varejos online, que vão abrir apenas expositores. Ou seja, as peças mais desejadas que são procuradas no e-commerce, elas vão para exposição para a pessoa experimentar. Exato. Porque é o que eu inicialmente tinha. Mas qual é o tamanho? Será que é o P? Será que é o Eu L? tenho Será que é o G? dificuldade, eu E você vai lá, experimenta e tu já compra na loja. Inclusive, esse mercado eletrônico, eles estão, na verdade, modificando a forma da loja física. Ela está se transformando cada vez mais num showroom, onde tu escolhe a tua peça, a cor, e aí, no mesmo dia,
a empresa leva. Então, o que a gente está vendo ali? Que a questão da logística é muito importante no nosso país. Nós imaginamos que com a privatização dos Correios e com a vinda dessas empresas que trabalham internacionalmente com entregas... Entrega expressa, né? Vai haver uma competição que vai baixar ainda mais. Quando tu me disseste, olha, eu vi fisicamente na loja 150, eu pensei, se ela fosse no e-commerce pelos dados, ela pagaria 70, e tu me disse 70, eu disse, é a média do desconto. Não, muito a Cultura e a Saraiva, que são grandes livrarias, assim, que eram referências nacionais, elas quebraram justamente pela inserção da Amazon. Porque na Amazon é impressionante as promoções, porque eles fazem, é impressionante isso, eles fazem o perfil do que tu gosta de ler. E sempre quando tem promoções, eles colocam assim, se tu levar 3 livros, tu vai pagar às vezes, assim, custa R$300, tu acaba pagando 200. Tu acaba pagando 150. E aí às vezes convence a comprar. Eu falei, não, mas peraí. E sempre chega antes. A Amazon é incrível. Eles sempre dão 5 dias, sempre chega a 3 dias. Agora 2 tem dias. um outro lado também nessa brincadeira, é que a gente também não percebe quanto está gastando, né? Isso é verdade. E aí, muita é tudo muito gente barato, compra aqui, compra ali, compra lá, O famoso endividado. É uma manipulação, são os algoritmos e tudo mais, é uma manipulação. Tudo aquilo que tu tá pensando, tá querendo, tá desejando, aparece na tua frente, sempre vem com uma promoção junto. Eles estão lendo a mente. Por mais... Mas é verdade, tudo que tu pesquisa, todas as tuas informações que são colocadas, o jeito que tu vive, os lugares que tu frequenta, tudo isso vai pra dentro de um computador, de um algoritmo, e aí só chega aquilo que realmente interessa. Porque certas pessoas que topam algumas coisas na internet, dona Magda, quando tem também ali... abre essa porta. Não, faça o seu perfil não sei o quê, veja qual o seu signo. Quando você coloca aceitar, quando você coloca aceitar, você autoriza que o Facebook, a plataforma, utilize todos os seus dados com a finalidade de informar as empresas do teu perfil e te permite... Porque às vezes é impressionante, a gente tá falando de geladeira e aparece um anúncio de geladeira. Deus me livre, mas também nessa pesquisa... Através de comentários, através de todas as tuas exposições, curtidas, na internet, eles te mapeiam. Eles mapeiam a pessoa teu perfil, e te leva e te oferece exatamente aquilo que é do teu perfil. Nessa pesquisa também demonstrou o seguinte, que nós brasileiros ainda compramos em sites de comércio eletrônico muito baseado na questão da fotografia, tá? Então a informação é essa. Na verdade, os sites já na Europa, Estados Unidos, eles já estão numa realidade que eles chamam de realidade virtual, aonde tu começa a te imaginar vestindo aquela peça. Tu começa a ter as sensações que aquele produto que tu estás comprando vai gerar. Então, a realidade do que é físico e tem virtual... animações 3D, tem a pessoa experimentando, a modelo experimenta para colocar o caimento, porque às vezes tu vê a foto estática. Eu não quero cortar o teu comentário. Se tu concluir, Ciene, sim. Vocês observaram que estamos só nós 4 falando. Sobre... Os guris não respiram... Estão indignados, estão achando umas... Por que vocês não compram coisas? Primeiro, porque eu sou muito respeitoso. Eu também. Já sabemos como fazer para ficarem quietos. Segundo, porque tu estás desapercebido. Tu está desapercebido. Estou desmoralizado. Até na cara já está atropelado. Eu vou beijar uma noiva assim, os caras me desmontando aqui na bancada. Tá, deixa o Mário falar dos aniversários, a gente volta ao falar nos meus aniversariantes de hoje. Vamos lá. Primeiro, era americano, hoje eu tentei falar todo o programa. É o Chicão que ia falar. Eu vou reclamar, vai saber o que a produção do programa está fazendo. A produção tem que ver isso. Calma, Chicão. Não, eu tô sendo calmo. Tá, então o Vitorino, quando sobe aqui... Acabei de dizer pro Marne, me dar licença, eu esqueci que tu queria falar. Estou reclamando que eu tô Nada, fica quieto também. Eu que reclamei todo mundo. Fala... Não, é que eu queria falar, dona Mayra, que é uma coisa muito importante. Então fale. Que o telespectador está sendo sonegado da verdade. Isso é muito mimimi do gramado da Arena. Não tem essa história da grama. Isso é uma justificativa. O senhor Lionel Messi está jogando muito mal. O culpado é a grama. O Brasil está jogando horrível. Já está prevendo que o Paraguai vai ser indigesto. O Paraguai já eliminou 5 vezes o Brasil em Copa América. Então, uma eliminação do Brasil, o Tite já vai vir com essa história. O culpado é a grama. Essa história da grama... E o Renato Gaúcho? O culpado era a grama. Tudo é mentira da grama. Prova que o Atlético Paranaense, ele joga em grama sintética.
E teve times que já eliminaram o Atlético Paranaense de competições na grama sintética, que é a coisa mais difícil de jogar. Então, tudo isso é historinha, blá, blá, blá. E eu, como sou o maior conhecedor de futebol internacional no Rio Grande do Sul, e todo mundo sabe, vejo que isso aí é um besterol. Na Europa tem grandes estádios, que nem o Old Trafford do Manchester United, que não tem aquela grama histórica e maravilhosa que todo mundo preconiza. Desculpa o meu esquecimento. O seu Coisinha, esse assunto... O seu Coisinha, não. Não, mas meu é nome isso é que Alberto para aí um pouquinho, para um pouquinho. Quem é que tem o nome mais bonito da bancada? Só um pouquinho. Para um pouquinho. Ele está reclamando de justiça, porque na hora disso estourou um tempo, tá? E aí eu deixei ele para depois. Aí nós começamos com uma coisa diferente. Ele ia falar no horário, sim, senhora, responsável. Coisinha é ele. Ele, mas ele adora. Ele é todo pequenininho, isso é grande da barriga. Isso eu não sei. Vocês que são íntimos amigos, eu não sei porque o que dizem. Não sei nada grande. Então, vamos aos aniversariantes do Mar, né? Agora, com licença, o senhor dá licença, né, senhor Chicão? Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre foi presidente da Argentina durante algum tempo, ele modificou e foi o presidente da Guerra do Paraguai. A maior vergonha da Argentina e do Brasil e também do Uruguai, que participou com apenas 1.500 homens na Guerra do Paraguai. O Brasil teve em torno de 80 mil homens, na sua maioria negros, que prometeram a eles alforria que não aconteceu depois. Bartolomé Mitre é uma rua central, hoje em Buenos Aires, faz esquina com a Talcahuano. Talcahuano, Bartolomé Mitre, Hotel Lisboa. Fiquei hospedado lá durante 30 dias, por isso que eu conheço bem. Principais de Leblon também é Bartolomé Mitre. Sim, lá no Rio de Janeiro. Aí, no caso, eu estou a Buenos Aires. Bom, depois do senhor Bartolomé, do general, né, do político, historiador, como nunca foi generalista, historiador, né? Pearl Buck, sinologista, ou seja, viveu na China naquela época. Ela foi viver com seus pais, eram missionários, foi viver na China, uma profunda conhecedora da China, e escreveu muitos livros ambientando na China, histórias da China, como, por exemplo, até tomei nota desse livro que eu li há muitos anos, A Flor Oculta. Ela recebeu o Nobel de Literatura de 1938. Peter Lorre, ator americano que fez grandes filmes, era um baixinho que participou do Casablanca. Se você assistiu, o Casablanca eu assisti umas 40 vezes, né? Cada Ingrid Bergman e o As Time Goes By, sempre né? Sim, isso é verdade. O Rick, né? O bar do Rick, aquelas coisas todas, o esquisinho na mão e tal. E o Humphrey Bogart e o Peter Lorre era aquele que tinha uma carta para viajar, para ir embora de Casablanca para fazer um voo para Lisboa e de Lisboa partir para a América. Foi um grande ator, sempre com papéis secundários. Né? O Salvador Allende, eu acho que não preciso muito falar desse homem, desse médico que foi presidente do Chile e que se matou no Palácio de la Moneda, lá na capital, Santiago do Chile, quando as forças aéreas comandadas pelo seu general, seu ministro da guerra, Pinochet, que se revolta contra ele e resolve derrubá-lo com o apoio dos Estados Unidos. Ele se mata e foi comprovado isso. Muita gente achou que ele tinha sido assassinado, mas não, ele matou-se. Né? O Eleanor Parker, atriz americana de extrema beleza, fez um dos filmes mais famosos da história do cinema, que foi A Noviça Rebelde, né? The Sound of the Music, né? Que é a música original de Roger e Hammerstein, que é uma dupla fantástica de compositores que criaram essa canção e toda a trilha sonora desse filme espetacular. Ela participou do filme, era aquela loira que era a namorada do coronel e tal, que depois foge junto. Vai contar o fim do filme, mano? Não, eu estou no meio. Eu estou no meio, não contei no final. Mas tu tá numa velocidade que tu vai acabar contando. Tá aprendendo qual é a velocidade? O show está me acusando. Estão disputando a velocidade. Não aceito suas acusações. Depois, Gilberto Gil. Gilberto Gil. Aniversário hoje, completando 77 anos de idade, o senhor Gilberto Gil. Outro aniversariante, Chris O'Donnell. E esse o senhor pode falar, o seu Chicão Leonardo Gaciba, completando hoje 48 anos. Meu amigo aqui de Porto Alegre, um árbitro que é tão bom que virou comentarista de arbitragem no centro do país. Ok. Não, ele mais hoje, ele comanda a arbitragem, ele está comandando a arbitragem, contratado pela CBF. Hoje ele é o chefe dos árbitros. Né, bom, a cantora Luca, que é uma cantora de Porto Alegre, Tô Nem Aí, lembra? Fez um grande sucesso nacional. Tá, e aí onde é que ela tá? Mas só falava, não tanto, Tô Nem Aí. Eu não sei. A música nada a ver. Não é
era ela, mas ela sentou nem aí, né? Pode ficar com as brebenas que ela é uma bonita, a Luísa só Posse, pronto, era o melô do leproso. Luísa Posse completando 35 anos de idade e a cantora favorita da dona Ana, Ariana Grande. Não é favorita, mas é uma das, porque ela tem uma voz eu não sei, eu achei que ela fosse de novo, italiana. esse dia tu falou dessa mulher, ela morreu. A mulher faz aniversário toda semana. Quantas vezes, Ariana? O seu Mário tá nos aplicando nos aniversários. Tá nos aplicando. 16 aninhos. Eu vou começar a conferir esses aniversários aí. E um dia eu achei que ela fosse italiana. É que ele é generoso com os presentes, entendeu, bolinho? E aí o... Como é que a senhora me chamou? Não, grosseria da dona Ana. Grosseria. Não vem limpar a barra agora, dona Ana. A senhora foi muito grosseiro. A senhora foi muito Me grosseiro. perdoa porque a senhora é quase minha neta. Mas não é. Vitorino só namora no celular. O seu Mário nem minha, quero deixar claro. Olha aqui, ó, eu vou ler um e-mail que a Kátia, de Pelotas, a Kátia Moura, mandou. Nós até algumas coisas dissemos aqui, mas eu acho que ela tem algumas informações procedentes são muito importantes. Ela diz que o sargento preso por traficar cocaína também trabalhou nos governos Dilma e Temer. O segundo sargento aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, fez ao menos 29 viagens no Brasil e no exterior desde 2011, várias delas com presidentes. Em nota, a assessoria da presidência afirmou que, abre aspas, o militar não trabalha na presidência da República e não estaria na comitiva presidencial. Ele pertence ao Grupo de Transportes Especiais da Força Aérea Brasileira e exerce função de comissário de bordo. Viu, seu Mário? O sargento integrava a tripulação de um avião da FAB que viajava no reconhecimento prévio da rota da viagem de Bolsonaro para o encontro do G20 no Japão. Manuel Silva também realizou outros 14 roteiros entre 2016 e 2018 durante o governo Michel Temer. Em janeiro do ano passado, por exemplo, estava no grupo que acompanhou Temer na Suíça para o Fórum Econômico Mundial. Houve também ao menos 4 missões de sargento no governo Dilma. Em 6 de maio de 2016, o militar estava na comitiva da petista em viagem a Juazeiro do Norte, Cabrobró, para visitar as obras de transposição de São Francisco. Em 2011, esteve nas agendas representantes de Itamaraty em Washington e St. John's, em Antígua e Barbuda, no Caribe. De quem é essa declaração? Da nossa telespectadora Kátia Moura de Pelotas. Porque eu estou com a reportagem aqui do G1. Quem disse que ele voltaria na delegação foi o general Mourão. Mas não tem essa. No momento algum foi dito isso. Então a correção, ela está corrigindo o general Mourão, então, que disse mas ela não corrigiu ninguém. Ela só deu o currículo. Ela disse que ele voltaria. Eu só dei. Calma, não se exaspere. Não se exaspere. Eu não disse em momento algum. Não, porque dona ela olha que eu vou repetir. Ele viajava, era a tripulação de um avião da FAB que viajava no reconhecimento prévio da rota da viagem de Bolsonaro para o encontro do G20 no Japão. Só. Depois ela elencou as viagens que ele fez outras vezes. Não, ela não falou em momento, só disse que ele não pertencia ele pertence ao grupo de transportes especiais, não é presidente, e ele exerce a função de comissário. Foi só isso que ela disse. Não, é porque eu me manifestei expressamente sobre o tempo, porque eu imaginei na minha santa ignorância que todos aqueles que têm a possibilidade de ficar tão próximo do presidente tenham sua vida devastada. Não, talvez seja o presidente anterior, seja o próximo, ou seja quem. Né, mas ele voltaria com o presidente. Pois é. O Ruschel disse. Não, eu sei o que o Ruschel disse. Só estou dizendo que ela não disse isso. Com certeza a segurança da presidência vai ter que ficar ligada em cada voo internacional, saber quem é que está indo na comitiva, quem não está indo e tudo mais. Mas tu imaginou que não fosse assim, cara? Eu tô surpreso com isso. Não, porque quando eles chegam em terra... Não era. Mas talvez até seja, mas tenha falhado. Todo o sistema é passível de falha. Mas eu queria só colocar, porque a gente nesses 10 mandamentos da corrupção também fala do abuso de autoridade de algumas pessoas. E a gente lembra que recentemente nós tivemos alguns ministros, algumas pessoas importantes que não quiseram passar pela revista no aeroporto. Então tu abre, a gente fala essas falhas de segurança, diplomático. se coloca, porque assim, a pessoa nunca vai ser revistado, é presidencial. Se bem que ele como tripulação... E ao mesmo tempo assim, quem disse que não rolou um carteiraço? Quem disse que ele não se diz mais importante do que ele realmente é? Porque a gente coloca, se tá dentro, não digo na comitiva, mas se faz parte, quem disse, se tá lá, não vai ser contestado. Porque a gente
coloca que foi na Espanha que isso aconteceu, onde de fato é uma passagem de drogas, entram muitas drogas justamente por aquela localidade. Já estão acostumados, então já meio que é usual. Ele se achava tão acima da lei que, como a gente disse, que ele não disfarçou. Ele não disfarçou, ele não escondeu. Né? Não quanto mais tu esconde, se mais tu tu pode estar dentro da tua cueca. Não, os caras acham. Dentro do estômago que eles acham. Não tem como esconder. Se tiver que ser pego, vai ser pego mesmo. Por isso que parece que ele quer ser pego. Não sei, Roberta, porque esse cara aí acabou, né? Isso muitas vezes e nunca foi parado ou não tinha inspeção. Devia ser uma coisa mais corriqueira. Tanto é que já viajou várias vezes com vários presidentes. Quanto mais tu esconde, às vezes pior, é mais fácil se encontrar. Exatamente. Tu tem uma mala ali jogada e vai dar bola. Sabe? A tua mala de mão. Exato. Tu pensa que é que vai ser uma pessoa assim tão ingênua a colocar. Que vai carregar, tão óbvio. Mas num país onde já teve político então vamos lá. O Mourão chamou de mula qualificada. Pela quantidade, ele era uma pessoa que devia investir nele. Sim, né? claro. Ele devia ser de muita Certamente confiança. ele já fazia devia isso fazer isso há muito tempo, porque tu botar 39 quilos na mão de uma pessoa. Não é brincadeira. Terminou o nosso programa de hoje por aqui. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Espero que tenham todos uma boa noite e amanhã a gente se encontra. Beijinho, tchau, tchau.